Vou dar 7 motivos para vocês comprarem o Oriente, tá? Por quê? Vamos começar então por o primeiro motivo. O primeiro motivo é o seguinte: a Oriente é uma marca que já tem 70 anos de estrada, certo? E desses 70 anos, os 70 anos foram dedicados exclusivamente para as máquinas automáticas. Então, isso é uma marca muito conceituada no mundo dos automáticos. Então, isso aí já seria um ótimo motivo, um ótimo pretexto para você comprar um relógio Oriente. Além dela ser uma marca japonesa, onde uma marca japonesa vocês sabem que privam muito pela qualidade dos seus produtos, tanto é que hoje existe uma grande alta de procura por produtos japoneses, né? Então, quando a gente fala de carro, qual é que é o carro que de maior desejo das pessoas? É um Toyota, né? Seguido lá talvez por um Civic, talvez uma outra marca qualquer, mas a grande maioria das pessoas preferem uma marca japonesa. Quando a gente está falando de eletrodomésticos, hoje a gente vê a Panasonic sobressaindo completamente sobre isso, né? Então a gente vê que existe uma procura muito grande por produtos japoneses. Então a alta confiabilidade e a qualidade dos produtos japoneses já completa esse item da marca ser conceituada, né? Uma marca bem conceituada. Então por isso mesmo, além de 70 anos de história, a qualidade dessa marca. Então nós já temos o primeiro motivo, que é uma marca já com mais de 50 anos de estrada, 70 anos de estrada, com mais de 50 anos no Brasil, 49 anos no Brasil, né? E é uma marca conceituadíssima no mundo inteiro, certo? Então isso aí já vale a pena você pensar para comprar um relógio Oriente. A segunda coisa é o seguinte: nós temos uma diversidade muito grande de relógios Oriente. Então quando a gente fala em relógio Oriente aqui no Brasil, talvez nenhuma marca de relógios, tá? Uma marca que produza relógios in-house tenha tantos modelos como a Oriente tem. Nós temos ali, então, relógios, desde relógios simples de 200, 300 reais aqui, certo? 200, 300 reais, até mesmo relógios sofisticados como um Oriente Star de 6 mil reais. Então isso aí uma diversidade muito grande de relógios que a Oriente coloca à disposição do público brasileiro. Então isso é um ótimo motivo, porque você vai, independente do valor que você tenha de orçamento para comprar um relógio, a Oriente vai te colocar várias opções ali que vai te dar uma ótima opção para você conseguir um ótimo relógio, sem sombra de dúvidas, certo? E além dele te dar uma ótima opção de compra, ele vai te dar também, então vamos lá para o terceiro, um ótimo custo-benefício, tá? De qualquer forma que você compra um Oriente, a grande maioria deles vai te dar um ótimo custo-benefício. Por que eu digo isso? Vamos lá. Semana passada eu estive, um cliente adentrou a minha loja, ele tinha comprado um relógio Mondane, tá? Um relógio Mondane, certo? E esse relógio Mondane, ele era um relógio quartzo, lógico que era um relógio quartzo, era um relógio, como é que eu vou dizer, com uma caixa de metal cromado e com um calibre miota dentro dele. Já eu perguntei para ele, por curiosidade, quanto o senhor pagou nesse relógio? E ele me disse assim: acabei de comprar na promoção. Ele, muito cheio de si, disse: acabei de pagar na promoção R$289. Quando eu olhei para ele e falei: eu tenho por 297 um relógio caixa de aço, tá? Oriente, com máquina Seiko dentro, pulseira de aço, o senhor fez um mau negócio. Aí ele ficou até meio arrependido de ter comprado. Então, até mesmo nesses relógios de baixo custo, nós temos um custo-benefício excepcional. Temos um custo-benefício excepcional. A gente não precisa nem chegar, né, na base desses relógios importados. A gente só falando dos relógios quartzo, você já vê que tem um custo-benefício excepcional. Quando a gente fala em relógio automático 3 estrelas, então, nós vamos colocar muito mais, porque um relógio 3 estrelas, qual marca de relógio mundial que vende relógio automático por menos de R$1.000? Não tem, aqui no Brasil você não vai ser difícil você encontrar, talvez as marcas chinesas, mas se ela vai ter a mesma longevidade de um comprovadíssimo Oriente? Provavelmente não. Então, custo-benefício, Oriente é a primeira do mercado brasileiro, sem sombra de dúvidas algum. Número 3, a precisão dos calibres, tá? A precisão dos calibres Oriente são impressionantes. A gente tem
tenho conversado com diversas pessoas. Depois que comecei a fazer o teste de precisão dos relógios, semana retrasada fiz um teste de precisão meio na brincadeira aqui, e as pessoas começaram a comentar bastante sobre a precisão do seu próprio relógio, certo? E alguns diziam para mim assim: Carlos, o meu está adiantando 2 segundos por dia, o meu adianta 5 segundos por dia, o meu... E todas essas pessoas que me relatavam sobre a experiência de ter um relógio automático, relatavam com muito orgulho de ter um relógio muito preciso. Nós estamos falando de uma precisão, nós estamos falando de um relógio de R$1.000, ter a precisão de um relógio de luxo, no estilo Rolex, no estilo Ômega, porque é a base do certificado COSC da Suíça. Então, o certificado COSC diz que o relógio suíço não pode adiantar mais do que 6 segundos por dia, e os orientes estão adiantando 4, 5, 6, às vezes 8 segundos por dia. É um relógio de R$1.000 contra um relógio de R$50.000. Qual o custo-benefício já colocou a Rolex lá para baixo, né? Então, em termos de qualidade, também você pode comprovar que um relógio produzido em massa, você conseguir essa precisão, então desbanca qualquer um. Então, em questão de precisão de calibres automáticos, a Oriente não tem para ninguém, certo? Vamos continuar aqui. Depois disso aí, nós temos o seguinte: quando você compra um relógio, dependendo da marca de relógio que você comprar, vamos dizer assim, eu vou comprar então um Bulova, eu vou comprar um TAG, né? Eu vou comprar um Breitling, eu vou comprar tô falando de marcas suíças, né? Eu vou comprar, sabe, um Citizen, vou comprar, né, um Casio, certo? O grande problema de comprar esses relógios é justamente o pós-vendas, a manutenção do relógio posterior, tá? Por que eu digo a manutenção? A Oriente, ela tem 50 anos no Brasil, 49 anos no Brasil, e ela fez uma distribuição muito grande de peças no Brasil inteiro. Outra coisa interessante, a Oriente, além dela ter um vasto, né, como é que fala? Uma diversidade muito grande de peças distribuídas no Brasil inteiro, a grande maioria, talvez 90% dos relojoeiros brasileiros, dos mestres relojoeiros que consertam na sua cidade, conserta relógio, aprenderam a mexer um relógio com um Oriente. Então ele acaba se tornando um expert em Oriente. Então a manutenção de um relógio Oriente acaba se tornando muito barata, comparado justamente com relógios como o Mido, como o Tissot, sabe? Então ela é muito barata você fazer a manutenção de um relógio Oriente, tá? Para ter uma ideia, tá? Para posicionar uma ideia, um relógio suíço, um relógio Mido, por exemplo, vai custar 3 a 4 vezes mais caro a manutenção que um Oriente. Então, em termos de manutenção dos calibres, né, manutenção dos relógios, a Oriente também ganha de qualquer uma marca que tenha no Brasil, até mesmo da Seiko, tá? Até mesmo da Seiko, porque as peças da Seiko são mais caras. Então, até mesmo da Seiko, a Oriente acaba ganhando, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, depois da manutenção dos relógios, nós temos que entender que a Oriente, por conta de tudo isso que eu falei, ela é uma marca conceituadíssima no mundo inteiro, tá? Não vou dizer assim, mas é difícil de achar na Europa. É difícil de achar, mas em qualquer país em desenvolvimento do mundo inteiro conhece um relógio Oriente. Tanto é que aqui no Brasil também ela é conhecida no Brasil inteiro. E é por isso que entramos no sexto item, que seria também o top of the mind, né? A Oriente talvez entre o top of the mind, quer dizer, talvez a primeira marca a ser lembrada quando a gente pensa num relógio, quando fala em relógio de qualidade, a primeira marca que talvez venha na tua cabeça seja um Oriente, certo? Então, além dela ser uma marca conceituada, ela é uma marca bem lembrada. Então, por isso mesmo, os 5 e os 6 aqui acaba se casando os dois juntos. Por quê? Porque a gente acaba vendo que você pega um relógio que tem... Por que ela consegue ser conceituada? Ela tem uma diversidade de modelos, ela tem um custo-benefício ótimo, precisão dos calibres automáticos, e ela tem uma facilidade de manutenção. Só isso já conceitua qualquer marca. Então, por isso mesmo, a Oriente talvez seja uma das marcas mais conceituadas do Brasil, certo? E já logo em seguida também o Top of the Mind, né? A marca mais lembrada em termos de relógios no Brasil talvez seja a Oriente, sem sombra de dúvidas. Então, por isso mesmo, nós temos mais um motivo para você comprar um
bom relógio automático Oriente, certo? E para finalizar ainda, para fechar com chave de ouro, tá? A sétima, o sétimo motivo para você comprar um Oriente, talvez seja agora o fato da Oriente estar como é que eu vou dizer? Ela está em readaptação, tá? A marca está sendo reconstruída. Mas o que isso tem a ver, Carlos? Acontece o seguinte, desde 2009, a Oriente pertence à Epson, tá? A Epson é um braço tecnológico da própria Seiko, tá? Então, desde 2009, a Epson tem repassado alguns know-hows de construção de relógios para a Oriente, certo? E isso faz com que a Oriente se torne uma empresa muito forte. Por que ela se torna muito forte? Tá? Porque a gente vai ter uma empresa, tá? Que ela tem a qualidade que a Oriente tem com o know-how que a Seiko tem. Então, aí você junta a Seiko e o melhor da Seiko com o melhor da Oriente, nós vamos ter uns relógios mais bonitos do mundo, com certeza. Em breve, nós já temos ali o primeiro grande lançamento da Oriente, que foi um estouro, né? A Esquadrilha da Fumaça, que foi um relógio que foi construído em parceria Epson Oriente e ficou excepcional. Quem tem ele talvez não vá abrir mão dele tão cedo, tá? Então isso aí é um motivo principal para você prestar muita atenção nessa marca, tá? E por que eu digo para você prestar muita atenção nessa marca Oriente? Por conta dessa Epson, tá? Para quem não sabe, a Epson ela é gerida pela ousadia, tá? Enquanto a Seiko, tá? A Seiko é um pouquinho mais conservadora, a Epson não tem medo de errar, ela arrisca mesmo. Então é por isso que sai da prancheta delas modelos icônicos, tá? Como o primeiro relógio quartzo do mundo, tá? Como também o primeiro Gran Seiko do mundo, também saiu da mesma prancheta da Epson, certo? Também nós tivemos o Seiko Marvel, que foi o primeiro relógio totalmente construído pela Seiko, saiu desse mesma prancheta da Epson. Então nós temos ali tudo que você pensar de avanço tecnológico, certo? Que saiu da Seiko, tá? Talvez 80% saiu da prancheta da Epson. Então, a Oriente está junto com eles. Como ela está junto com eles, então a probabilidade de sair coisas boas dessa união é quase 100%, uma aposta assim, uma aposta certeira, né? Aquela aposta que você pode colocar o seu dinheiro que você não vai perder. É mais ou menos por aí. E é justamente por isso que eu coloco esse sétimo motivo como um dos mais fortes motivos, porque a Oriente agora apresenta uma possibilidade de crescimento, não vou dizer infinito, mas um crescimento rápido, a curto prazo, tá? Então, nós estamos dizendo curto prazo, daqui 4 anos, 5 anos, a Oriente vai estar no mesmo patamar, talvez, que a Seiko, é lógico que não a Gran Seiko, mas com a Seiko, com certeza, ela vai chegar muito próximo dela ali também. Então, esses são 7 motivos, se você concorda, então coloca a sua mensagem aí no chat aí que a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre esses motivos. E é lógico, né, que tem muitos outros motivos. Se eu fosse ficar falando sobre a Oriente aqui, eu ficava a noite inteira. Por quê? Porque tem muita história para contar da Oriente. A Oriente é uma das marcas assim, que tem, como é que fala? Como ela tem muito tempo aqui no Brasil, a gente tem histórias para mais de metro, tá? Tem uma história de um pescador que ele foi pescar aqui no rio, e isso não é história de pescador não, porque ele perdeu o relógio no rio, e ele pescou o relógio depois, na barriga de um peixe. Isso aí é verdade, eu mesmo, o próprio pescador trouxe o relógio aqui, e acabou mostrando aqui pro relojoeiro, que também era pescador, e mostrou, ó, recuperei o meu relógio, porque na hora que ele perdeu, ele veio aqui e falou que tinha perdido o relógio. Dias depois ele volta com o peixe e o relógio junto. Nossa, é uma história de pescador incrível, mas é verdade. E tem várias outras histórias,
de pessoas que contam pra gente que compraram no Oriente porque a avó deu para ele de presente, e hoje já ainda está com ele o relógio, há 30 anos depois, 40 anos depois, e o relógio ainda continua intacto, lá funcionando, certo? Então isso aí, existem muitas e muitas histórias sobre o Oriente, que se a gente começar a contar aqui, não vai ter fim. E é por isso mesmo que uma das grandes apostas da Taniguchi Relógios para esse ano de 2022, para 2023, 2024, 2025, talvez seja essa marca Oriente. É lógico que eu tenho que deixar bem claro, tá? Eu vou deixar bem claro. Em termos de custo-benefício, a Oriente é imbatível, tá? Em termos de design, a Seiko talvez seja imbatível. Então a gente não pode comparar. Quando a gente está falando de custo-benefício, a gente está falando da parte técnica, tá? Relógios precisos, relógios automáticos, relógio com resistência de 200 metros, relógios... Então, a gente coloca, elenca a parte técnica do relógio e compara uma com a outra, certo? E é lógico que você comprar um Triton com vidro de safira ali, você vai pagar R$3.200. Se você for comprar um relógio com vidro de safira da Seiko, você vai pagar R$4.000. Então, qual o custo-benefício que existe? Só que quando você pega um Seiko, você vai ver o mostrador dele todo desenhado, você vai ver uma caixa muito bem montada, um design muito bem montado. Então, isso agrega muito mais valor para a Seiko em questão de design. Agora, em termos de custo-benefício, a Oriente talvez seja a número 1 do Brasil. Valeu? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, diz aí pra nós o que você achou desse vídeo. E principalmente, tá? Se você concorda com o que eu falei, o que eu não falei, certo? Se eu deveria ter falado mais alguma coisa. E principalmente, né? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir os nossos vídeos e acompanhar as nossas postagens diárias. Valeu? Um grande abraço!